dia a todos, eu sou Daniela Lemos, em nome do Fundecitrus, dou as boas-vindas a todos vocês que estão aqui com a gente para a 10ª edição da Pesquisa de Estimativa de Safra, a PES. O Fundecitrus agradece a presença de todos vocês que estão aqui presencialmente conosco no auditório. Há 10 anos iniciávamos esse importantíssimo trabalho em benefício do setor. De lá para cá foram muitas inovações, avanços tecnológicos e, claro, muitos desafios. Mas tem uma coisa que não mudou, é o compromisso, ano a ano, de todos os envolvidos em entregar a melhor e mais apurada estimativa de safra de laranja para todos nós e para o mundo também. Vocês podem conferir aqui na tela, agora nós vamos começar a acompanhar neste momento e ao vivo, a saída dos membros do Comitê da Pesquisa de Estimativa de Safra. Eles estavam, gente, todos reunidos até agora, finalizando a apuração desses números, esses números que vão ser divulgados daqui a pouco e que são cercados de toda essa confidencialidade. Vocês podem ver agora que eles estão caminhando aqui até o nosso auditório, passando pelo corredor lateral, se dirigindo aqui para a recepção do prédio para chegar até esse local onde nós estamos e compartilharem conosco esse número tão esperado. Os membros do comitê já estão chegando aqui na entrada da nossa sala para dar início ao nosso evento. Eu chamo todos eles para se juntar a nós no auditório do Fundecitrus em Araraquara, aqui no interior do estado de São Paulo. São eles o Dr. Lorival Carmo Mônaco, o gerente-geral do Fundecitrus, Juliano Aires, o coordenador executivo da PES, Vinícius Trombin, também da Marquestrate. Vou pedir para que nesse momento os senhores ocupem as cadeiras dessa fileira, por favor, por enquanto. Podem ir se sentando. O coordenador político, institucional e metodológico da PES, conselheiro da Marquestrate e professor da USP Ribeirão Preto e da FGV, Marcos Fava Neves. O professor da Unesp, coordenador da área de estatística, José Carlos Barbosa, a especialista da PES, Roseli Reina, e o supervisor de campo, Fernando Delgado. Vamos lá, então, chegou a hora do anúncio da safra 2024-25. Doutor Mônaco. 232 milhões e 380 mil caixas. Muitíssimo obrigada, doutor Mônaco. Okay. E dando sequência, então, ao nosso encontro, nós vamos entender um pouquinho mais sobre os detalhes dessa estimativa de safra. E, para isso, eu convido para vir aqui à frente o gerente-geral do Fundecitrus, Juliano Aires. Em 10 safras é a menor safra que nós estamos tendo. Nós estamos com efeito, que vamos discutir muito, climático, que afetou fortemente a citricultura. Nós tivemos 3 eventos. Nós vamos estar falando hoje um dia muito especial, que são 10 anos da PES e são 20 anos do Green no estado de São Paulo. Então, essa abordagem que nós vamos fazer hoje, nós vamos ser um pouco mais profundo. Nós vamos falar do passado, presente e futuro, tá? E eu vou compartilhar com... O Dr. Mônaco me dá muito serviço, eu gosto de dar serviço para os outros. Essa apresentação nós vamos fazer junto, o Vinícius e eu, tá? Então, eu combinei com ele que ele vai mais profundo na parte metodológica e eu tento um pouco interpretar mais os números e nós vamos focar no inventário, na safra e também na questão do green. O que está acontecendo e para onde nós estamos indo, aqui e no mundo. Porque a citricultura, para se manter competitiva, ela depende da gente vencer essa barreira que é o green, e nós vamos vencer. Então, eu tenho boas notícias e pontos de reflexão para a gente. São 232 milhões de caixas, mas tem uma característica interessante nesse ano que vocês vão observar, que é uma safra concentrada na primeira e segunda florada, esses 232 milhões, e tem uma quarta florada importante, tá? 215 milhões é primeira, segunda e terceira florada, tá? E tem 7% da quarta florada. Isso é atípico. A quarta florada sempre foi 2%, 3%, 1%. Esse ano
por uma questão de efeito compensatório, nós vamos discutir bastante isso, vocês vão ver que ela é expressiva. Então, essa safra não é tão pequena, porque tem esse 7% da quarta florada. A tendência do clima agora, a temperatura ser mais baixa, mas nós temos uma tendência, que nós vamos mostrar depois, de seca. Os próximos 6 meses indicam que deve chover 30%, 40% a menos, que é uma preocupação para a gente. Então, nesse jogo, a gente teve que avaliar tamanho, queda, florada. Então, isso aí tem muita ciência por trás. Beleza, mas vamos falar então quais são os fatores que estão influenciando a safra atual, essa que a gente está começando agora, né? O que aconteceu nos últimos meses que estão influenciando essa safra? Primeiro ponto que eu queria destacar aqui é a condição climática, né? Então, a gente teve aquelas altas temperaturas, ondas de calor e também baixo pluviosidade, né? Então, aqui é um exemplo aí do pomar em agosto, como está sentindo a seca, né? Bom, em maio a gente teve a condição para o florescimento, ela iniciou em maio com período seco, né? Então, em maio a gente praticamente não teve chuva nenhuma, uma média de 5 milímetros no cinturão citrícola. Isso estressou as plantas, né? E também acúmulo de reserva dessas plantas. Depois disso, em setembro, um mês depois do pico do florescimento, a gente teve altas temperaturas no cinturão citrícola. É uma média de 38 graus em todo o cinturão. Votuporanga atingiu o recorde de temperatura com 42 graus, mas a média do período da onda de calor bateu 40 graus em Votuporanga, Rio Preto 39 graus, Bebedouro 38 graus, Duartina e Matão 37 graus. Então, o calor ele veio do norte para o sudoeste. As regiões de Itapetininga foi a região que menos sofreu com calor e também Avaré. Vinícius, você me permite? Sim. Eu acho que esse ano, além da gente ter tido vários eventos, né? É marcante que a temperatura foi muito mais alta em vários dias, né? Sim. O que você me diz, comparativamente? Nós tivemos 3 ondas de calor. Isso em outubro, depois dessa primeira onda de calor, tivemos uma chuva, mas logo depois também, em novembro, veio outra onda de calor, e aí também muito abrangente, por mais de 10 dias consecutivos, batendo mais de 35 graus em todo o cinturão citrícola. Então, essa foi a segunda onda de calor. Um ano que realmente nós estamos tendo 4 floradas, e nós vamos discutir aqui por que teve essa intensa queda e por que o sudoeste foi o menos afetado e por que também regiões como Brotas, Porto Ferreira e Limeira, o efeito foi ainda mais grave, porque se somou o efeito climático com o efeito do green, são as regiões mais afetadas, né? Se ela estiver ameaçada com estresse muito grande, muitos dias de temperatura, o que ela faz? Para manter a sobrevivência, ela joga o fruto no chão, a florzinha. Como esse ano a temperatura foi muito alta, depois dessas induções florais, esse processo ocorreu de forma consecutiva. A primeira florada teve a região que afetou muito, depois a segunda, a terceira. Aí, como tinha pouca fruta, ela deu uma quarta florada ainda, tá? Então, esse é o processo. Se inicia na raiz, isso pode ser desencadeado por altas temperaturas, umidade relativa baixa e déficit hídrico. Mas a temperatura é o mais marcante. Acima de 35 graus, a situação começa a ficar em risco no pós-florescimento para a laranjeira. Então, aqui vocês têm o que choveu, houve até uma boa distribuição das chuvas, mas as chuvas foram 38% a menos até fevereiro do que a média histórica. E o que nós estamos projetando, não é nós, né? As empresas científicas da área, é de cerca de 20% a menos. Então, isso vai ter um efeito que pode ser que a fruta não cresça tanto e pode afetar um pouco a queda também, esse estresse. Nós estamos muito dependendo desse clima, porque nem sempre o que é projetado é o que ocorre. A gente tem que ter uma projeção e não é baseado da gente. Então, agora os números da safra, né? Número de frutos por árvore, é o que a gente vai ver essa sessão agora. Falando de árvores, né? Quantas árvores estão produzindo nessa safra?
nós temos 168.542.000 árvores produtivas. Então, nesse número aqui é praticamente o mesmo do ano passado. Nós não temos uma variação grande. Por que isso? Aqui está entrando o plantio de 2021, que é em torno de 21 mil hectares e 12 milhões de plantas. E está saindo 22 mil hectares com uma densidade mais baixa e sai também cerca de 12 milhões de plantas. Então, entra praticamente o mesmo tanto que sai, e isso tem se acontecido nos últimos anos. O ano que vem, é esperado que isso não aconteça, porque, olha só, a gente está partindo de um estoque de árvore de 33 milhões e indo para um estoque de árvore de 35 milhões. O plantio 2022, que eu tinha falado que era o maior, que quase 29 mil hectares, tem 16 milhões de estoque de árvore. Então, se a erradicação continuar a mesma, e se os nossos estimativos de plantio se confirmarem em consenso, nós temos 16 milhões de árvores que vão entrar no ano que vem na área produtiva. Então, aí sim, a gente vai parar um pouco de ver essa estabilidade, né, no ano que vem, por conta do plantio mais alto que aconteceu em 2022. No geral, a gente tem 29% de queda de fruto por árvore. Mas a gente tem 24% a menos, né, de safra. Qual que é essa diferença? 29% e 24%, 5%. É o crescimento do fruto. Então, o fruto deve crescer mais nessa safra e compensar em 5 pontos essa queda de número de frutos por árvore. 5%. 5 pontos percentuais. Então, aqui nós temos 169 gramas por fruto, é maior do que do ano passado, que foi 160 gramas, e a gente vê aí nos últimos anos claramente o problema climático, né? Na maior parte deles, né? Em pelo menos 5 safras dessas 10 com problemas climáticos, e por isso os frutos menores. Esse ano, para definir esse número, foi difícil, hein? Quebramos a cabeça. Se o green está aumentando, como que a queda vai de 19 para 18,5? Tem que ter coragem, tá? Ele saiu de 3, foi para 5, foi para 8 e pouco. Acontece que é uma safra de primeira e segunda florada muito forte. Está amadurecendo rápido com o calor. E as indústrias vão processar muito rápido. Não vai dar muito tempo dessa fruta cair, não. Então, nós estamos apostando que mesmo com a condição fitossanitária do green, que tende a derrubar a fruta mais cedo, a condição de maturação da fruta vai permitir uma colheita mais precoce. Nesse jogo, nós optamos por meio ponto abaixo do ano anterior. Aqui mostra um número muito, muito importante. Nós temos que cruzar intensidade da doença, o que é? Incidência, quantas plantas tem doente e quão severa é esse sintoma. Então, vocês observam que começou a crescer, aumentou. Mas aonde está a queda maior? Região de Limeira, Porto Ferreira, 17% está lá. Quando você vai para o noroeste, é o lugar que menos tem. Por que ali, a região ali de Bebedouro, Barretos, Triângulo, é uma situação intermediária? Porque no Triângulo não tem praticamente nada, mas em Bebedouro tem. Então tem isso. E aí a região de Avaré, Tapetininga, região sudoeste, é próximo de 9,5%. Eu não posso fazer uma apresentação dessa aqui da estimativa de safra e falar só do hoje. Como que eu vou falar para vocês o que está acontecendo, a safra que está, se nós não colocarmos o dedo na ferida do green? Aqui nós temos que entender que não existe uma doença tão complexa no mundo como o green. Não se conseguiu cultivar bactéria. Sabe quantos milhões de dólares a Flórida investiu em 18 anos? 2 bilhões. Eles contrataram a SWAT. Califórnia entrou no jogo. O mundo está atrás disso. Não se sabe muito bem como que a patogenicidade dessa doença é uma bactéria que cria, oportunista, um desequilíbrio na planta. O sintoma de stillborn e green é o mesmo. E qual que é o grande problema? Afeta o sistema radicular. Afetando o sistema radicular, tem esse desequilíbrio todo. A planta vai absorver menos, a seiva não vai translocar, menos raiz. O grande efeito, se você fizer uma trincheira numa planta com green, numa planta sadia, a diferença é absurda. E a boca da planta é a raiz.
O Walter Leal, que é o maior especialista do mundo, falou: eu nunca trabalhei com inseto tão complexo. O cara acabou de receber quase que um Nobel lá, é parceiro nosso que encontrou o feromônio. Então, nós estamos lidando com um bicho diferente, mas hoje a gente conhece ele. Nós já sabemos o que está acontecendo. Então, nós temos que tomar cuidado com o entorno, escolher a área, fazer a rotação, integrar. Com isso tudo na mão, que a gente chama os 10 mandamentos, nós vamos vencer isso aí, vamos para frente. Faço um convite agora para a gente dar um mergulho na sustentabilidade da nossa citricultura e conhecer o que muitas vezes acaba passando despercebido pelos nossos olhos, mas que está lá, bem no meio dos nossos pomares e nas áreas que são preservadas. É a nossa fauna. Nesse momento, vamos apresentar uma importante pesquisa desenvolvida pela Embrapa Territorial em parceria com o Fundecitrus e que contou com o financiamento da empresa inglesa Innocent Drinks. Um trabalho enriquecedor que quantifica a fauna silvestre do nosso cinturão. Esse estudo identificou mais de 300 espécies de animais silvestres em 5 fazendas produtoras de laranja. Foram encontrados principalmente aves e mamíferos circulando ou vivendo em ambientes de produção dos citros. Fiquei muito surpreso, primeiro com a quantidade de espécies que a gente encontrou, vis-à-vis o esforço amostral que nós fizemos. Porque quando nós colocamos isso em termos de um algoritmo matemático, a gente vê que ainda há a possibilidade de um crescimento muito grande de espécies, talvez uns 30%, o que nos levaria aí a um aumento de aproximadamente 100 espécies ainda de vertebrados silvestres. O que me deixou muito surpreso é ver o nível de conservação que a citricultura vem mantendo em termos de ambientes e como isso tem promovido e gerado biodiversidade e acolhido a fauna silvestre que vive harmoniosamente. Então, essa equipe que está aqui hoje está de parabéns, né? Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido entrar nessa caixinha que era a dimensão ambiental. Qual que é o estoque de carbono, qual que é a biodiversidade, né? E qual que é o valor no futuro que esse carbono tem para o comércio e, né, para todo esse mercado que a gente tem hoje, que é um ativo ambiental. E nós estamos caminhando para o final do nosso evento. Os nossos mais sinceros agradecimentos ainda a todos os integrantes do Conselho Deliberativo do Fundecitrus. Em nome do Fundecitrus, eu agradeço a todos que nos acompanharam, que estiveram conosco aqui presencialmente ou pela nossa transmissão no canal do YouTube. Uma ótima safra para todos vocês e até a próxima.